Fala, pessoal! Hoje a gente estuda o tema culpabilidade, beleza? Que é o terceiro elemento do crime, né? O terceiro elemento do crime, segundo a teoria tripartida do crime, ou tripartite. Tranquilo? Vai lá no slide para tu ver o que foi que eu trouxe para tu. Ó, a famosa tabelinha da teoria do crime, né? Alguns fazem uma árvore, outros fazem não sei o que. Eu fiz essa tabela e consegui passar em 15 concursos. A culpabilidade, veja, a culpabilidade, ela é composta por 3 elementos. São eles: imputabilidade penal, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Vamos estudar um por um, né? Depois que eu apagar aqui, vamos estudar um por um, começando pela imputabilidade penal. Viu? Antes disso, o que seria culpabilidade? Olha para mim. Veja, culpabilidade é... Quando a gente estudou, presta atenção, quando a gente estudou o fato típico, a gente estudou o fato em si, né? Eu não quis saber quem matou, quem atirou, não. Eu queria saber como foi que ele atirou, como foi que ele matou, né? Por que o cara morreu, se teve nexo causal, se teve conduta, beleza. Quando eu estudo a ilicitude, eu também estudo o fato. Agora, quando eu estudo a culpabilidade, aí eu vou estudar a pessoa que cometeu o crime. Agora eu quero saber as características pessoais daquela pessoa que cometeu o crime, para ver se ele é culpável ou não, para ver se ele pode receber uma pena ou se ele vai ser isento de pena, beleza? A culpabilidade serve para analisar o agente que causou o crime, né? O sujeito ativo do crime. E o primeiro elemento trata da imputabilidade penal. A imputabilidade penal, pessoal, a imputabilidade penal, ela está prevista lá no artigo 26 do Código Penal e diz o seguinte, eu vou ler com vocês, né? Vou mostrar aí, vocês dão pausa, faz o que quiser aí, e a gente dá continuidade. Veja bem, é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Pessoal, vocês perceberam que o Código Penal não fala o que é imputabilidade. Ele trata do que é inimputabilidade. E o que seria inimputabilidade? É justamente a pessoa que não tem imputabilidade. Então presta atenção nas palavras. Imputável é aquele que pode cumprir uma pena. Inimputável é aquele que não pode cumprir uma pena, beleza? Se ligou nisso, né? Então a gente não vai estudar a imputabilidade, a gente vai estudar a inimputabilidade. Toda vez que o código falar assim, é isento de pena, então você tem que ter cuidado porque está falando da culpabilidade, alguma coisa dentro da culpabilidade. E lá no artigo 26, como vocês leram, diz o seguinte, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter do fato e de comportar-se de acordo com esse entendimento. Professor, e o que porra é isso? Veja, é justamente o que a gente vai estudar aqui, ó. Os critérios adotados no Brasil, né, pelo Código Penal. A gente tem que estudar o critério biológico, o psicológico e o biopsicológico. Tá aqui, ó, biopsicológico e o biológico. Professor, agora foi que eu endoidei mesmo. Veja. Para aferir a imputabilidade do agente, a gente utiliza 3 critérios, que na verdade são 2, né? O terceiro é a junção dos 2. Vê só, a gente, deixa eu colocar aqui. A gente está tratando
Vou colocar aqui mesmo, aí não vai falar da teoria toda. Então se liga, ó. Culpabilidade, né? Vou pegar o outro lápis aqui que é melhor. Isso aqui é topado, vamos lá. Ó. Culpabilidade. A culpabilidade. Dentro da culpabilidade, a gente estuda a imputabilidade. Imputabilidade. Só eu vou abreviar para dar mais espaço. Só que a imputabilidade, o Código Penal não diz o que é imputabilidade. Ele só diz quais são as pessoas inimputáveis. Então eu pego e boto aqui de vermelho para tu se ligar. Inimputável, certo? Inimputável. Para aferir a inimputabilidade, a gente adotou o critério biopsicológico. Eu vou arrumar um lápis melhorzinho aqui. Ô Bruno, qual é o lápis que usa aqui do azul? Deixa eu ver se é esse preto. Não, azul não, tem que ser preto, pô. Preto, acho que é isso aqui que é novo. Né? Ó. Vou apagar aqui para ficar melhor para você. Pessoal, existe o critério biológico. O critério psicológico e o critério biopsicológico, certo? Ô, professor, que diabos é isso? O critério biológico é quando a gente trata da parte biológica, do físico, não é? Quando eu digo que determinada pessoa tem uma doença mental, é porque ela tem um problema biológico, né? Tem uma doença na mente, o cérebro dela está doente. Quando eu digo que o desenvolvimento mental dela é incompleto, significa dizer que o cérebro não desenvolveu o normal, né? Quando eu digo que o desenvolvimento é retardado, eu digo que o cérebro dela está desenvolvendo. Mas é como se ela tivesse 20 anos de idade e o cérebro dela fosse de uma criança de 8. Então eu tenho aí o desenvolvimento mental retardado. Ou incompleto ou retardado. Eu tenho isso na parte biológica, certo? Isso é uma doença física, biológica. Já o critério psicológico trata da possibilidade de um ser humano se determinar de acordo com algum entendimento. Né? Trata, na verdade, de saber se a pessoa naquele momento tem noção do que está sabendo, do que está fazendo, ou se ela não sabe nem o nome dela, não sabe nem onde ela está. Né? Aí a gente está aqui já na parte psicológica. E onde é que a gente vê isso? Primeira parte do artigo 26 trata do critério biológico. Quando diz lá, né? É isento de pena o agente que por doença mental incompleta, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender. Ó. Eu vou botar aqui de azul, aí destacando, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, doença doente mental ou incompleto, né? Desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Eu tenho aqui, ó, doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. E aqui no critério psicológico, é quando ele é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. E ilícito, vê só.
Escrevi tudo aqui para você se ligar. Na primeira parte do artigo, ele fala da doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Está falando do critério biológico, certo? Já na segunda parte do artigo, ele trata do inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento. Trata da parte psicológica. O Brasil, o Código Penal, na verdade, como regra, adotou qual desses dois? Adotou esse terceiro, que é uma junção desses dois. Ele pegou o critério biológico e o psicológico, colocou num artigo só, né? Artigo 26 do Código Penal, e adotou, nesse caso, construiu, formulou uma terceira teoria, que é a teoria biopsicológica. A biopsicológica diz que é isento de pena o agente que tem esses dois, o critério biológico e o psicológico, certo? Então, aquela pessoa que é doido, o cara é doido, tem um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou tem uma doença mental. Por si só, não quer dizer que ela não vai responder pelo crime. Além de ter a doença mental, ele tem que estar inteiramente incapaz de entender o que estava fazendo naquele momento que cometeu o crime, beleza? Isso seria o critério biopsicológico, adotado no Código Penal como regra. Porém, a gente tem uma exceção. O Código Penal adotou o critério puramente biológico para os menores de 18 anos. Então, para os menores de 18 anos, o Código Penal adotou o critério puramente biológico. Basta saber que ele tem, provar que ele tem menos de 18 anos, certo? O cara tem 17 anos, 11 meses e 29 dias. Vai completar 18 amanhã. Aí ele pega e mata a mãe dele. Ele é isento de pena, certo? Porque o bichinho tem um critério biológico, não sei quem porra criou isso, né? Isso partiu da psicologia, na verdade, dizendo que quem não tem 18 anos completo não tem uma mentalidade sã, completa ainda. Então, o que foi que aconteceu? Não precisa saber se esse menor de 17 era inteiramente incapaz de entender o que estava fazendo. Não precisa. Basta ele levar o RG e provar que tem menos de 18. Acabou. Ele provou o critério biológico. Fisicamente, ele ainda não completou 18 anos. Acabou. Então se liga. Como regra, o Brasil adotou o critério biopsicológico. Junta esses dois, e dá o artigo 26. Agora, excepcionalmente, em relação ao menor de idade, o Código Penal adotou a teoria puramente biológica. Diz que o menor, só em ser menor, ele já é isento de pena, beleza? Não precisa provar que ele é inteiramente incapaz. Beleza, vai lá no slide de novo para a gente ler o parágrafo único agora do artigo 26. Ó. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Esse não era inteiramente, ficou um texto meio chato por conta desse não era inteiramente. Mas o que é que esse parágrafo único quis dizer? Quis dizer que o camarada era mais ou menos capaz de entender o caráter ilícito do fato. Está dizendo que ele não era completamente incapaz. Está dizendo que ele era mais ou menos incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, a gente chama isso de semi-imputabilidade ou semi-inimputabilidade. Chame do jeito que você quiser. Basta você saber que é aquele meio a meio. O cara estava mais ou menos sem entender o que estava fazendo. Esse mais ou menos
está no meio do caminho. Ele nem é imputável e nem é inimputável. Ele é semi-imputável ou semi-imputável. O que é que acontece com esse camarada que é semi-imputável? Ele é isento de pena? Não. A pena é reduzida. A gente acabou de ler, porra. Aqui, ó. A pena é reduzida de 1 a 2 terços. Se o agente é semi-imputável ou semi-inimputável. Beleza? Tranquilidade até aqui? Tranquilidade? Pronto, beleza. Eu vou só apagar esse quadro. Não vou apagar não. Deixa esse porra aí. E a gente vai estudar agora a emoção e a paixão, que também está dentro da imputabilidade. Vê só. Lá no artigo 28, o Código Penal diz o seguinte, ó. Não excluem a imputabilidade penal. Está dizendo que não exclui, porra, a emoção e a paixão e a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Veja. Nem a paixão, nem a emoção exclui a imputabilidade penal. Então, digamos que você está lá assistindo lá a Copa do Mundo, né? O Brasil versus a Alemanha. Final da Copa do Mundo, aí o Brasil faz um gol, aí tu tá emocionado, né? Emocionado ali com aquele gol. Pô, o Brasil ganhou, venceu a Copa, aí tu abraça teu amigo e segura no pescoço dele até ele morrer. De repente tu solta, o cara cai no chão. Tu, porra, o que foi que aconteceu? Foi tu que matou ele, miserável. Apesar de ter sido um homicídio culposo, mas é crime. Ah, não, professor, mas eu estava muito emocionado. Então eu sou isento de pena. Negativo. Nem a emoção, nem a paixão excluem a imputabilidade penal, beleza? Uma coisa que cai muito é falando sobre a embriaguez. Vejam bem. A embriaguez voluntária ou culposa por álcool ou qualquer substância de efeito análogo, não exclui a imputabilidade penal. Professor, qual é a diferença entre a embriaguez voluntária e a culposa? Voluntária é quando você quer, né? Você pega lá e diz, eu vou tomar uma de cair o cabelo. E enche o fiofó de cana e fica bêbado. Isso é uma embriaguez voluntária. Se você ficar completamente embriagado e cometer um crime, ainda que você esteja inteiramente incapaz de entender o que está fazendo, você vai responder, porque a embriaguez foi voluntária, você quis se embriagar, problema seu. Professor, o que seria a embriaguez culposa? A embriaguez culposa é quando você dá um vacilo e fica bêbado. Como assim? Porque, vejam, tem várias substâncias que consegue embriagar a pessoa, né? Não é só a cachaça. Tem várias substâncias. Mas vamos dar um exemplo na cachaça, né? E comigo, para completar, eu já fiquei embriagado culposamente uma vez, né? Eu estava trabalhando de garçom num bar ali, né? Do meu grande amigo Alisson, lá do Panorama. Eu recebia R$15 por semana para trabalhar lá no bar dele. Era bar e restaurante, mas eu era o garçom lá, beleza? Então, o sogro dele, nem lembro o nome dele mais, chegou lá para ajudar a gente e ele colocou um copo descartável com vinho. Isso, The Flash, era uma correria na porra que os caras me chamavam de The Flash. Ô The Flash, eu coloquei um pouquinho de vinho para tu aqui. Eu digo, oxe, vou tomar porra de vinho nada. Eu não gosto não, eu não sou acostumado a beber. Aí ele, só um pouquinho, pô, 2 dedinhos. Eu digo, ah, pois tá certo, deixa aí. Aí eu passava, né, uma cerveja. Bora, garçom, um queijo, uma carne, não sei o que. Porra, a agonia da porra. Aí eu passava, tomava um golezinho, corria, outro golezinho, corria. Só que nunca acabava, né? E eu distraído ali, daqui a pouco, meu velho, eu tava bebo cego. Quando eu tomava, ele ia lá e completava os 2 dedinhos que ele disse. Aí eu na minha correria, uma cerveja, um negócio tal, 2 dedinhos, tome. Depois de novo, tome. E essa porra não acaba mais. Fiquei embriagado. Imagine que naquele momento eu estivesse completamente embriagado, sem entender o caráter ilícito do fato, sem saber o que estava acontecendo, e eu pegasse uma garrafa e quebrasse na cabeça dele, matasse ele. Eu ia ser isento de pena ou eu ia cumprir a pena pelo homicídio? Muito bom, eu ia cumprir a pena pelo homicídio.
Por quê? Porque a embriaguez voluntária ou culposa não excluem a imputabilidade penal, beleza? Agora, lá no próximo bloco, a gente vai estudar a embriaguez proveniente de caso fortuito de força maior. Eu volto a falar nessa daqui e a gente conclui, beleza? Tamo junto. A aprovação é certa, basta você não desistir. Tá aí no sofazinho da sua casa, só pega no celular se você estiver assistindo a aula pelo celular. Fora isso, guarda a porra do celular bem longe de você e continue estudando, bicho. Vai na fé que vai dar tudo certo. É sofrido, é ralado, você vai se encontrar com muitas dificuldades na sua vida, no caminho aí da aprovação, mas no final vale muito a pena. Valeu, até o próximo bloco.